então, depois de um tempo, eu comecei a sentir saudades de entrevistar mesmo, de conversar, de gravar assim. Foi quando eu abri meu podcast, em 2019, que é o Em Casa a Gente Conversa, que no Insta é só a gente conversa, né? E eu já gravei 100 episódios dele, então... Começou em 2019, era semanal. Eu sempre fiz temporadas grandes, então era uma temporada de 30 e tantos episódios. Aí eu descansava um pouquinho, gravava de novo. E eu trouxe muitos assuntos legais, assim, né? E foi quando, inclusive, eu fui aprendendo mais ainda sobre o assunto. Que gravei muito sobre educação respeitosa, sobre uma infância livre. Trouxe tipos de pedagogia, sobre política também, sobre como criar filhos é um ato político. Tem, inclusive, um nome desse, né? Um episódio com esse nome. Então, eu fui entrando assim nesse universo. E aí, terceiro, e é engraçado que o podcast foi me acompanhando muito nas minhas fases, assim, né? Sim. Então, eu tava numa fase, assim, de, eu vou voltar, né, pro mercado de trabalho, e gravava algo sobre isso. Enfim, aí na terceira temporada, eu gravei a terceira temporada inteira mais voltada pra mulher. Então, é sobre autoconhecimento, tem muita coisa sobre... a mulher mesmo, o sagrado feminino, né? A mulher selvagem, menstruação, astrologia. Tem bastante coisa aí de criança interior também. Tem muita coisa bacana, assim, dentro desse assunto. E aí eu parei, dei uma pausa, assim, no podcast, que eu falei por tempo indeterminado, porque a vida tá corrida. Mas eu ainda continuo com o meu outro podcast, que é o Venham Ver Essa História, que é um podcast infantil, né? De historinhas infantis. E lá eu trago muitos livros. Esse daí surgiu, na verdade, porque muita gente me perguntava que livros que eu lia para as minhas crianças, né? Quando que você começa a ler? Um monte de dúvidas sobre isso. E aí eu falava, gente, começa a ler desde sempre, é um hábito, e é muito legal ver que meus filhos agora estão crescendo e tem esse hábito, a gente lê todos os dias à noite para eles dormirem. Então a gente tem uma mini bibliotecazinha em casa, assim, para eles escolherem. Eu, particularmente, sou apaixonada por livro infantil. Desde que me tornei mãe, inclusive, eu preciso voltar a ler livros de adulto, porque eu tô sem ler faz um tempo, assim, li pouco desde que meus filhos nasceram, queria ter lido muito mais. Mas livro infantil, assim, eu sou a louca dos livros infantis, sabe? Vou lá, compro, assim, e eu acho que através do livro dá para ensinar muita coisa para criança de forma lúdica, gostosa. Então, eu tenho muito livro feminista em casa, antirracista, biografias. E eu trago esses assuntos para eles desde sempre pelos livros, né? Então, é muito bacana assim. Daí eu falei, poxa, tem tanto livro legal aqui que eu quero compartilhar com o mundo esses livros. E aí eu comecei a ir atrás, né? Pedir autorização para as editoras. Tem muitos que eu não consegui a autorização, mas a maioria, assim, que eu consegui, eu já li. Então eu trago, já passou do episódio 100 também. Então tem bastante historinha lá para as crianças. E é muito legal ver o amor, assim, das crianças. Recebo mensagem, os áudios das crianças falando que amaram os livros e tal. E aí, então, essa é a minha segunda paixão. Esse é o meu segundo podcast. Esse eu continuo com ele.